Glória a Jesus. Quero convidá-los para ficarmos em pé. Vamos orar mais uma vez. Que eu convido o pastor Genildo para orar conosco. Em seguida estaremos ouvindo a palavra de Deus pelo pastor Rafael. O pastor Rafael é membro do nosso ministério, um dos pastores, presidente ali em Pouso Alegre, que tem várias igrejas ali na região Circuito das Águas, mas está servindo ali, a igreja sede dele é em Pouso Alegre. Os irmãos querem recebê-lo como bem-vindo? Amém? Amém. Ele é do nosso ministério, é nosso, mas está atendendo lá no campo do interior. O pastor Genildo está orando pelo pregador da noite. Em seguida estaremos ouvindo, assim de pé, recebendo o pastor Rafael. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos então. Querido Deus e eterno Pai, em Tua presença nós estamos, Senhor, preparados para esta noite ouvir mais uma vez a Tua poderosa palavra. Fale conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Venha sanar os nossos problemas, assistir às necessidades da Tua igreja, socorrer o triste, levantar o abatido, fortalecer o fraco, curar os enfermos. Senhor, Tu és Deus, esta igreja é Tua, este povo é Teu. Tu sabes quando e como cada um de nós entramos às portas deste santuário para ouvirmos a Tua voz, e aqui estamos. Pedimos a Ti, Espírito Santo, para que instrumentalize o Teu filho, o pastor Rafael, assim como o Senhor fez em outras vezes, em outras ocasiões, em outros lugares. Use-o poderosamente. Atenda, Senhor, o nosso pedido, pois nós oramos, cremos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Assim de pé como estamos, por favor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. O livro de Jó, no capítulo de número 1. Eu sou feliz pela oportunidade que Deus me concede nessa noite de poder cooperar com os irmãos e servir a nossa igreja e aos nossos pastores aqui, o nosso presidente, o pastor Zé Wellington, e também o nosso presidente da CJDB, o pastor Wellington Júnior, também pela sensibilidade dos nossos pastores de entender que eu poderia ministrar a palavra de Deus nessa noite. Trago o abraço também da nossa igreja a todos os irmãos e obreiros. Quem encontrou o livro de Jó no capítulo 1, diga amém. Vamos ler o versículo de número 3, que diz assim: possuía Jó 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram, e eles ainda mataram os servos a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento forte do deserto
atingiu os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou, dizendo: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Podeis vos assentar. O texto que nós acabamos de ler é um texto que cada dia mais se torna difícil para que eu, pelo menos na minha franqueza, é um texto um tanto que complicado para ministrar, porque nós vemos a dificuldade em relação à massa de crentes, de irmãos, irmãs, obreiros, que quando veem esse texto, automaticamente já lembram da história de Jó. E por se lembrarem da história de Jó, se torna um tanto que difícil prender a sua atenção ao texto ora lido. Por quê? Porque você pensa, eu já sei tudo sobre a história de Jó. E eu acredito nisso. Eu tenho quase certeza que a maioria de nós aqui já ouvimos a história de Jó. A história de Jó ela é tão corriqueira que virou até jargão, virou até trocadilhos de palavra, não só no meio evangélico, mas também no meio não evangélico, quando alguém está precisando de paciência, e ele diz: olha, Senhor, me dá a paciência de Jó. Por quê? Porque todos nós conhecemos essa história, mas eu quero uma vez mais lembrá-los dessa história, debaixo da inspiração do Espírito Santo, esperando que o resultado seja aquele que Lamentações de Jeremias diz, trazendo a memória, para que nós tenhamos uma vez mais esperança. Então, quando eu vejo a história de Jó, você vai ver um homem que foi o mais rico do tempo veterotestamentário. Não teve alguém tão rico quanto Jó, nem antes e nem depois dele. Alguém vai dizer que Salomão era rico. Pois bem, a riqueza de Salomão não era dele, era do seu reino, era do reino em que ele reinava. Jó não, Jó era um empresário no ramo laticínio, a sua fazenda era uma das maiores. A Bíblia vai dizer que do Oriente ele era o maior. Quando você lê o texto sagrado e você vê no capítulo 1 e no versículo 3, você vai ver que Jó dá detalhes da sua riqueza. Ele diz que Jó possuía 7.000 ovelhas. Se essa ovelha fosse de pedigree, ou a chamada ovelha matriz, ela excede o valor de 20.000 reais. Se ela não for ovelha matriz, ela vai chegar na casa do valor de 2.000 reais. A Bíblia vai dizer que Jó tinha 7.000 ovelhas. A Bíblia vai dizer que Jó tinha 3.000 camelos. Um camelo custa hoje em dia entre 35 a 40 mil euros. Então calcula-se o valor dos camelos que Jó tinha. Jó, além de 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi. Você vai perceber que a junta de boi na Bíblia Sagrada, ela só vai denotar 2 depois, quando começa a sugestão do livro dos reis de Israel, quando é mencionado a respeito de Eliseu. Mas antes disso, a junta de boi ela poderia dar 2, 3, 4, 5, até 6 bois por juntas. A Bíblia vai dizer que Jó tinha pelo menos 500 juntas de boi. Vamos jogar baixo, vamos dizer que as juntas de bois de Jó eram apenas 2 bois por juntas. Se eram apenas 2 bois por juntas, então Jó tinha no mínimo na sua fazenda 1.000 bois. Um boi formado em arroba, preparado para o abate, ele custa exatamente 2.800 reais. Se ele não
não for um boi que foi tratado, o que eles chamam de estar exilado, em confinamento, aí o seu valor é mais barato. Mas se ele for apenas de pasto, ele vai de 2.800 a quase 3.000 reais. Se for um touro matriz, não dá para calcular o seu valor. A Bíblia diz que além dos bois, dos camelos e das ovelhas, Jó também tinha as suas jumentas, e a Bíblia vai dizer que ele tinha 500 jumentas, e todos nós sabemos que a jumenta não é um animal que é gerado naturalmente, tem todo um processo para que esse animal nasce. Lá em Serra Negra, da cidade que eu sou oriundo, lá tem um amigo meu chamado Carlinho, e ele trabalha com esse tipo de animal. Um dia eu cheguei para ele e disse: Carlinho, quanto que vale um animal desse? Ele disse para mim: se for troteira, vai de 5 a 6 mil. Se for marchadora, chega até 14 mil. Eu não sei nem o que é troteira e não sei nem o que é marchadora. Eu só sei o valor que ele me passou. Você fala: pastor, mas o que é troteiro? Não sei. Hã? Somos 2 dividido por 2. Então, eu só sei que esse era o valor dessas jumentas. Agora eu quero que você imagine comigo, para comportar todos esses animais dentro da fazenda, qual deveria ser o tamanho da fazenda de Jó? Qual seria a dimensão geográfica da fazenda de Jó? Sendo que apenas um boi, ele precisa de no mínimo meio alqueire de terra para poder ter pasto. Então calcula o tamanho da fazenda de Jó. Agora, não só calcula o tamanho da fazenda de Jó, mas se imagina no tempo de Jó. Com certeza eu e você, nós estaríamos com um currículo na mão, numa fila quilométrica, no RH da fazenda de Jó, esperando para ser atendido para uma possível vaga, independente do tempo de espera. Por quê? Porque Jó, discutindo com Deus, vai dar um pouco da noção de como ele tratava os seus funcionários. E na discussão que ele tem com Deus, ele disse assim: Senhor, o Senhor pode me pesar, pode me julgar, seja justo. Se algum dia eu defraudei algum dos meus servos, ou funcionários, ou empregados, o Senhor me fala, me cobra, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí ele estava dizendo: eu dou um bom salário para os meus funcionários. Ele disse: se algum dia os meus filhos tiveram como ir e vir, mas um dos meus servos ficaram pelo caminho, que me puna o Todo-Poderoso. Ele está dizendo: eu dou vale transporte. Ele disse: se algum dia faltou pão na mesa dos meus servos enquanto os meus filhos sobejou, me puna. Ele está dizendo: dou vale refeição. Ele disse: se algum dia faltou um teto sobre a cabeça dos meus servos, ou eles dormiram ao relento, dependendo da tradução, enquanto os meus filhos tiveram aonde reclinar a cabeça, que me puna o Todo-Poderoso. Ele estava dizendo: eu dou plano moradia. Ele disse: se algum dia eu deixei de atender um dos meus servos na sua enfermidade, que o Senhor me puna, ó Todo-Poderoso. Ele estava dizendo: eu dou plano de saúde. Quem não gostaria de trabalhar na fazenda de Jó? Sim ou não? Irmão, nós estaríamos numa grande disputa tentando trabalhar na fazenda de Jó. Mas a Bíblia vai dizer que esse maior empreendimento do tempo veterotestamentário, a Bíblia vai dizer que essa fazenda extraordinária, que essa empresa tão grandiosa, um dia faliu, um dia parou. Para que eu dou início agora na instrução bíblica que Deus colocou no meu coração, eu preciso que você seja pregador junto comigo nessa noite, e faça um pouco aí de exegese, faz um pouco de hermenêutica aí junto comigo. Todas as vezes que eu usar a palavra fazenda, você vai colocar isso como um significado, ou um símbolo, como se fosse a tua vida, para que você entenda um pouco melhor e que poupe um pouco do tempo da explicação. Todas as vezes que eu falar fazenda, você vai entender que a mensagem está sendo administrada sobre a sua vida. Houve um dia em que o diabo pensou: vou destruir a fazenda de Jó. Ele chega entre os filhos de Deus, diz a Bíblia, e começa a falar com Deus. Só que o que eu acho interessante é porque quando Satanás está chegando, Deus se antecipa e diz para ele: tem visto o meu servo Jó, que é fiel, temente, se desvia do mal, é justo, é íntegro. A impressão que dá é que Deus está com Jó fazendo assim, ó: é meu e eu não te dou. Essa é a impressão, mas não é isso que acontece. É que Deus é um Deus onisciente. Deus
por ser onisciente, faz parte também a sua característica da presciência. Então ele já sabe qual é a intenção que levou Satanás naquele dia a estar com ele. Então antes que Satanás fale qualquer coisa, como Deus já ouviu o seu pensamento, porque Deus ouve pensamento. Deus não é cigano, Deus não lê pensamento. Deus ouve pensamento. Não sei se você lembra do jantar em Betânia, quando a mulher quebra o vaso e derrama o perfume, e Jesus está recebendo a adoração dela. A Bíblia diz que houve alguns que em si mesmos, os discípulos não murmurou de boca assim falando. A Bíblia diz que houve alguns que em si mesmo só pensaram: para que fazer um negócio desse? Para que agir desse jeito? Do nada Jesus olha para ele e diz: por que vocês estão murmurando? Ele diz: vocês estão falando sim. Vocês estão falando dessa mulher, mas vocês não podem falar dela, porque ela preparou o meu corpo para o sepultamento. O problema de estar num culto que Jesus está, é que ele ouve pensamento. Você não precisa falar nada, ele ouve tudo que você pensa. Desde que você chegou aqui, você pode não ter falado nada, mas só de ter pensado, ele já ouviu tudo. Ele ouviu quando você pensou do cantor, ele ouviu quando você pensou do pregador. Coitadinho desse rapaz, não vai dar nada. Ele ouviu tudo que você pensou na hora da oração, ele ouviu tudinho. E o problema é que quando ele ouve, às vezes ele usa o pregador para corrigir. E já pensou se Deus toma minha boca para chamar a atenção de alguns pensamentos aqui nessa noite? Ele olha para Satanás e diz para ele: eu sei que você veio fazer aqui. Você viu Jó, né? Ele diz: eu vi. Você viu que ele até mente, se dizia: vi tudo isso. Mas tudo isso só acontece porque ele tem tudo. Os filhos mais bonitos são o deles. As filhas mais bonitas é a dele. A maior fazenda é a dele. A maior riqueza é a dele. Toca no que ele tem, para ver se ele retém essa mesma fidelidade. Toca. Deus tinha duas respostas. A primeira é a que Jesus disse para Satanás: não tentarás o Senhor. Ele poderia ter dito: rapaz, para de fazer isso, eu não vou mudar nada, vai continuar próspero, ponto. Mas de repente, Deus aceita a segunda opção. Deus olha para Satanás e diz: eu aposto em Jó. Irmão, e Jó está tranquilo lá na casa dele, ou no trabalho, ou no escritório, eu não sei. Enquanto ele está lá tranquilo, Deus está apostando em Jó. Aí eu vou fazer uma pergunta e já vou dar sequência. A minha pergunta é: será que Deus apostaria em mim? Será que Deus apostaria em você nessa noite? Porque tem uma coisa muito complicada aqui. Porque nós acostumamos pensar assim, que quem está na prova, que quem está na luta é porque ou tem pecado escondido, ou porque aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa de errado, nada está funcionando, porque sai de uma prova e entra na outra, sai de uma luta e entra na outra. E aqueles que estão sempre na bênção, que estão sempre felizes, que está sempre tudo bem, a gente costuma dizer: esse é abençoado, esse é homem de Deus, é mulher de Deus, essa daí está agradando o Senhor. Quando na verdade o texto vai deixar bem claro que é o contrário. Aqueles que Deus resolve apostar, é o que sai de uma e entra na outra, é o que escapa da uma e já cai na outra, é o que perde o boi, daqui a pouco já perde a jumenta, é o que perde a jumenta, daqui a pouco já perde o camelo. E você olha e diz: mas esse camarada tem algum pecado escondido? Tem não, é que Deus apostou nele. Eu vim dizer para algumas pessoas aqui nessa noite, que se você está passando por uma prova, saiu de uma e entrou noutra, fica triste não, você é uma aposta de Deus para mostrar para Satanás que ainda tem gente fiel. Oh glória. Agora tem algumas pessoas que você olha para ele e diz assim: esse só está na bênção, não tem prova com ele, só coisa boa, é porque Deus deve gostar muito dele, Deus deve... Não, é porque Deus diz: não rela nele não mexe com ele não. Ele diz: porque é teu protegido. Não, porque se der uma gripe ele desvia. Tiver uma virose, desaparece o camarada. Está na luta? Se você está na luta, você é uma aposta de Deus nessa noite. Deus entendeu que você é capaz de mostrar para Satanás que você não serve a Ele pelo aquilo que Ele te dá, mas por aquilo que Ele é.
Ai, Tchoré, Maraçu. Aleluia. 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 Quantos aqui podem ser apostados por Deus? Quantos? Se Deus olhar nessa noite, Ele pode apostar em você. Oh, glória. Lá vai Jó. Jó não sabia de nada. Jó não sabia de nada. Mas Deus havia apostado nele. Jó estava com a vida normal, mas Deus tinha apostado nele. Oh, glória. E de repente, quando pensa que não, o inimigo estuda a fazenda de Jó. Porque entenda, o diabo cria o caos, mas ele mesmo não se comporta no caos. Ele não é alguém desorganizado, ele cria a desordem. Prova disso você vai ver a hierarquia, até no mundo espiritual maligno, é porque ele não é desorganizado, ele cria a desordem, mas ele não é desorganizado. E quando você lê o texto, você vai perceber que o inimigo analisou os quadrantes da fazenda de Jó, observou que haviam 4 alas, 4 bases, 4 colunas, 4 departamentos, que se ele tocasse, ele destruía a fazenda de Jó, e consequentemente, Jó murmuraria. Como é que ele faz? Ele entende que havia 4 alas, que se ele tocasse, ele iria destruir. E perceba, ele não destrói tudo o que Jó tem em um mês, em um ano, em um dia, não. Ele destrói tudo o que Jó tem em apenas uma refeição. No período de uma refeição, tudo o que Jó tem acabou. Se você ler o versículo de número 13 e ler o versículo de número 18, você vai ver o que acontece. Ele diz que enquanto os filhos comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, e no versículo 18, enquanto eles comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho. Então, no período de uma refeição, tudo o que Jó levou uma vida para conquistar, ele perdeu. No período de uma refeição. Só que o inimigo entende o seguinte: eu vou tocar em 4 da fazenda de Jó. Eu tocando nessas 4 alas da fazenda de Jó, eu vou destruir a fazenda dele. E a primeira ala que a Bíblia vai dizer que ele toca é a ala da semeadura. A Bíblia vai dizer que Jó estava em casa, de repente chega o seu servo e diz: meu senhor, enquanto os bois aravam, lavravam, e as jumentas passavam junto a eles, os sabeus vieram, se dividiram em grupos, nos atacaram, mataram todos a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Sabe o que o diabo faz? Ele sabia que os bois eram responsáveis em arar a terra, as jumentas eram responsáveis em levar a semente. Era um cesto de cá, não sei se é cesto, jacá ou balaio que você conhece, eu conheço por balaio. Então ele há um cesto do lado de cá, outro cesto do lado de lá, cheio de sementes, ia um servo aqui, outro servo ali. Enquanto o servo ia na frente arando a terra, atrás vinha um outro servo, já com a jumenta semeando. Aí o inimigo pensa o seguinte: se eu tocar nos bois e nas jumentas, eu vou destruir a ala da semeadura de Jó, porque daí Jó não vai ter com o que preparar a terra, e não vai ter com o que semear na terra. E se Jó não semear, Jó não vai colher, porque quem não planta, não. Olha a estratégia. Ele disse: então eu vou tocar na ala da semeadura, porque ele não vai ter o que colher. Resultado, Jó perdeu os bois e as jumentas. Bois na Bíblia fala de simplicidade em preparar a terra. Jumentas na Bíblia fala de paciência em semear na terra. Perceba o que o inimigo fez. Ele tirou os bois e as jumentas da fazenda de Jó. Já foi-se o tempo
em que Satanás tirava crente da igreja. Hoje ele não tira mais os crentes da igreja. Hoje ele apenas tira o poder de semear do crente, porque ele sabe que se a gente não semear, cumpre-se Joel capítulo 1, nós nos tornamos murmuradores, os lavradores ficam com vergonha, os sacerdotes ficam tristes, a terra fica destruída, o campo fica assolado, e aí nós ficamos igual Jeremias, passou a cega, findou o verão, nós não estamos salvos, e aí começa uma murmuração tentando descobrir qual é o problema do porquê Jesus não cura, do porquê Jesus não batiza mais, porquê Jesus não salva, porquê que Jesus não abre mais a porta, porquê que acabou os dons. Aí nós começamos esses tipos de discussões, e aí nós viemos para o culto na expectativa de que Deus use o pregador, ou o pastor, o anjo da igreja, ou a mente do crente pensa que nós temos alguma varinha mágica na mão, que você passa a semana inteira sem semear nada, sem semear a leitura da palavra, sem semear jejum, sem semear oração, sem semear consagração. Aí você pensa que em meia hora, 40 minutos de pregação, o pregador vai pegar uma varinha mágica e vai fazer um milagre para você. Não tem jeito, meu irmão. Nós só colhemos aquilo que plantamos, nós só colhemos aquilo que semeamos. Eu já vivi muitos momentos, quando nós lemos aquele texto de Eclesiastes capítulo 3, quando diz que há o tempo de plantar e há o tempo de colher. E se eu tivesse a voz do pastor Paulo Lucas Sacramento, eu engrossaria ela, pastor, naquela hora, e dizia: está chegando o tempo da colheita. Aí o povo voava, fazia aviãozinho, rodopiava e glorificava. Só que o pregador não disse nada demais. Aí o povo ia embora para casa dizendo: ele acabou de dizer que chegou o tempo da colheita, mas você plantou no tempo de semear? Porque se você não plantou no tempo de semear, de que vale o tempo da colheita? O problema é que nós ouvimos mensagens como essa e nós ficamos impactados e vamos para cá dizendo: chegou meu tempo, vou colher, vou colher, vou colher. Só que não tem boi, não tem jumenta na tua fazenda, não tem então semeadura. Se não tem semeadura, então não tem colheita. E aí você fica triste, aí você fica dizendo: por que não se cumpre a promessa de Deus? Por que não acontece nada na minha vida? Ei, irmão, é muito simples. Se eu planto jejum, eu colho o milagre. Se eu planto consagração, eu colho bênção. Se eu planto a leitura da palavra de Deus, eu colho sabedoria. Aí não é necessário o pregador fazer muita coisa, basta ele ser o oráculo de Deus para a igreja e simplesmente ministrar algo sobre a tua vida, porque você não veio aqui para colher alguma coisa de Deus que você não tenha já semeado na tua casa. Você estando aqui é apenas o resultado daquilo que você semeou. Quer milagres? Semeie. Quer bênçãos? Semeie. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Por gentileza, levante uma das suas mãos para cima. Eu profetizo segundo a palavra de Deus sobre a tua vida, Jó, que Deus vai restituir a tua ala da semeadura. Eu já ouço barulhos de bois e jumentas voltando para a sua fazenda. 2019 será o ano da oração, do jejum, da consagração, da leitura da Bíblia. E Satanás que saia da tua frente, porque haverá uma grande colheita de Deus para você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh maravilha. Quando nós vemos o texto de Joel, ele diz assim: porque o trigo está destruído, vírgula, o mosto secou e o azeite falta. Perceba a língua portuguesa bem forte ali. Ele diz: porque o trigo está destruído, vírgula. Ele está dando uma justificativa do porquê que não tem mosto e do porquê não tem azeite. Ele diz: é porque o trigo está destruído. E trigo é palavra. Ele diz: se não semeou trigo, então infelizmente esse ano não tem mosto, vinho, alegria. Não tem azeite, que é unção. Então não adianta. Nós não vivemos a palavra.
É perder tempo, às vezes vimos a casa de Deus achando que alguma coisa vai acontecer. Se não semear o trigo, vai faltar mosto e vai faltar azeite. O que traz mosto e azeite é o trigo. Salmo 119, versículo 9. Como é que purifica o jovem o seu caminho? É observando conforme a sua palavra. No Salmo 119, no versículo 11, eu escondi no meu coração a sua, para eu não pecar contra ti. O Salmo 119, versículo 101, eu desviei os meus pés do caminho mau, porque eu observei conforme a sua palavra. No Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Salmo 1, bem-aventurado o varão, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer aqui, na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Esse é diferente dos outros, porque esse será como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, que dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É a palavra. Josué capítulo 1, se eu te mandei ser forte, corajoso, não pasme, não te espante, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares, só não te apartes. Oh glória. Deixa eu ver se você trouxe semente, levanta, deixa eu ver, que coisa linda. Oh glória, oh glória, que maravilha, oh glória. O inimigo não vai conter a ala da semeadura. Segundo, o diabo pensa, vou destruir a ala da semeadura. É um problema interno, porque ninguém sabia do problema que estava se passando dentro da fazenda. Mas agora ele vai para a segunda ala, a ala da matéria-prima. Segundo Flávio José, diz que Jó era responsável por 90% da produção da lã na época. Se Jó era responsável por 90% da produção da lã na época, quando ele pega e destrói as ovelhas, automaticamente ele gera uma crise no ramo têxtil. Aí a irmãzinha que sai do trabalho correndo e vai na loja, experimenta uma roupa e fala para a vendedora, guarda no estoque para mim, na volta, quando eu sair do trabalho eu passo a pegar. E quando ela volta depois do almoço à tarde para buscar aquela mesma roupa, ela pergunta, está aí aquela roupa que eu reservei? Diz, está lá no estoque, vou pegar. Ela disse, então como que é mesmo? Quanto que era? Ela disse, é 500 reais. Diz, mas de manhã era 50 reais. Ela disse, não, mas você não viu o que aconteceu na fazenda de Jó? Não tem mais roupa, o que tem está aqui. Não tem mais lã, não tem mais como produzir roupa, não tem mais roupa. A culpa é de Jó, fazenda dele. Porque o inimigo, ele não quer só gerar uma crise interna, aonde só você, teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha sabe. Ele quer expor o teu problema. Ele quer usar alguém para expor e fazer o assunto correr, para que você sofra a dor maior. A ala da matéria-prima é comprometida. Vamos pular, porque aqui falo de 2 matérias-primas, mas numa outra oportunidade, vamos para a terceira. A terceira ala da fazenda de Jó, que é prejudicada, é a ala dos camelos, a ala dos transportes. Perceba, Jó acaba de sofrer uma perda na ala da semeadura, agora na ala da matéria-prima, e agora vem, enquanto Jó está calculando os prejuízos, na ala da matéria-prima, na ala da semeadura, chega um outro servo. Ele olha desesperado, diz, entra, o que está acontecendo? Por favor, prepara alguns camelos, eu vou ter que viajar de urgência. Todo mundo sabe que na época o comércio antigo funcionava em Berseba. Jó estava em Uz, então ele tinha um percurso a caminhar para chegar e resolver. Ele disse, prepara. Aí eu imagino o servo dizendo, então, meu senhor, nós não temos mais camelo. Ele disse, mas o que aconteceu? Não, é que os inimigos vieram, se dividiram em 3 bandos, atacaram, levaram os camelos e mataram todos ao fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Tem uma mensagem que daria para eu ministrar nessa noite só sobre essa expressão, só eu escapei. Sabe por quê? Porque perceba que as 3 vezes alguém escapava, e esse termo escapar quer dizer eu fugi, eu consegui fugir.
Entenda que no tempo da crise, quando os inimigos atacaram, ele não fez parte do grupo que morreu com a espada na mão para defender os bois e as jumentas, para defender os camelos, mas ele disse: eu fugi, eu escapei. Sabe o que ele estava dizendo? Quando eu vi as coisas ficarem difíceis, complicadas, eu fui embora, para eu não morrer também. Sabe o problema que muitos de nós vivemos? É que a igreja, a Bíblia compara ela com um jardim de Deus, e como todo jardim sofremos a influência das 4 estações do ano. Então nós temos primavera, verão, outono, inverno. Na primavera e no verão você está aqui firme, lutando, glorificando e exaltando o nome de Deus, mas quando chega o outono, você começa a murchar. Quando chega o inverno, a muitos não supera e sai, vai para uma outra igreja, e chega lá na outra igreja dizendo: olha, lá na minha igreja Jesus não batiza mais, lá na minha igreja eu não vejo mais cura, lá na minha igreja parece que está tudo frio, parece que não acontece mais nada, mas graças a Deus eu escapei, eu consegui escapar. Agora deixa eu dizer um negócio para você: se não tem milagre na igreja, a culpa não é do pastor, é você que não está semeando oração, é você que não está semeando jejum, é você que não está semeando consagração. Mas nessa noite, assim como Deus fez com Senaqueribe, Ele vai fazer com algumas pessoas, vai colocar um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, vai te trazer de volta e dizer: pega a tua espada e vai defender os bois e as jumentas. Pastor, eu não vejo mais ninguém orando na igreja, ora você. Pastor, eu não vejo mais ninguém jejuando, jejua você. Pastor, eu não vejo mais ninguém levando Bíblia e lendo Bíblia, leia a Bíblia você. Começa uma nova história de resgate dos bois e das jumentas. Glória, glória. Camelos na Bíblia fala de pé esquiando, história que continua, vida que segue, caminho a ser caminhado. Sabe o que o diabo estava fazendo? Gerou uma crise interna, gerou uma crise externa, e agora ele vai paralisar Jó. Jó vai ver tudo desmoronar, sem poder reagir, sem poder ter um ato de reação. Sabe o que o inimigo faz com a gente? Ele gera crises e te imobiliza. Exemplo: antes teu marido não era crente, ia para o bar beber, você vinha para a igreja, voltava para casa, orava, deixava a porta destrancada e ficava orando: Jesus, salva o meu marido, guarda o meu marido, Senhor, liberta o meu marido. Quando ele chegava em casa, você pegava, dava um banho gelado nele, um café amargo, dando uns tapas nele, dizendo: o homem toma juízo. Colocava ele para dormir resmungando, e ele dormia e você orava mais uma vez. Agora não, agora sabe o que você faz? Você já deixa aquele cobertor corta-febre lá no sofá, tranca a porta para não atrapalhar seu sono. Sabe o que é isso? É os camelos que estão sendo levados da sua fazenda, Jó. Antes você orava enquanto teu filho não chegava em casa, você buscava a Deus pela vida dele enquanto ele estava nas baladas da vida, você clamava a Deus pela vida dele. Hoje, enquanto ele não chegava em casa, você ficava esperando ele debaixo de oração, mas hoje você tirou até a cópia da chave para dar para ele, não atrapalhar e não perturbar teu sono. Sabe o que é isso? É os camelos que estão sendo levados da sua fazenda. Mas com muito temor e tremor eu venho profetizar sobre a tua vida, Jó, que Deus vai restituir os camelos para a tua fazenda. Eu não consigo, eu não posso, não dou conta de cada um dos irmãos aqui nessa noite eu chacoalhar e dizer: reage. Eu não consigo, mas o Espírito Santo vai sacudir algumas pessoas aqui nessa noite e vai dizer para ele: reage, reage. Não aceita a derrota sem fazer nada, Jó. A última: primeiro, a ala da semeadura; segundo, a ala da matéria-prima; terceiro, a ala dos transportes; quarto, a ala dos herdeiros. Jó está somando prejuízo, só que era a hora da refeição, e ele pensa: assim que acabar a refeição, vou convocar todos os meus filhos para uma reunião, e nós vamos solucionar esse problema. Porque nenhum pai cria
uma herança para si. Tudo que você conquista é sempre pensando no bem dos. Aí, Jó está pensando, eu estou vivendo um momento difícil, mas quando os meus filhos chegarem, nós vamos nos reunir, vamos ter algumas ideias, e vamos levantar a cabeça, vamos dar a volta por cima. De repente, o que cuidava da casa dos filhos chega, e ele disse, entra, os meninos já acabaram de almoçar, já terminaram a refeição. Ele disse, então meu senhor, sabe o que acontece? Enquanto eles estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, veio uma duna de areia, bateu nos cantos da casa, e a casa caiu. Jó, não brinca? Alguém se feriu? Ele disse, pior do que isso. Que isso? Alguém morreu? Ele disse, pior do que isso. Quantos morreram? E a resposta é, todos morreram. Sabe o que o diabo está fazendo? Está dando um tiro de misericórdia em Jó, dizendo, rapaz, perde a vontade de lutar, você não tem mais motivo. O único motivo que você tinha eram os seus filhos. Agora acabou. E perceba que Deus disse, só não toca na vida, mas permitiu o diabo tocar em tudo em Jó. E o diabo tocou em tudo em Jó, mas deixou a esposa viva. Olha algumas mentes aí pensando, eu sei o porquê, pastor. Que isso. Por que isso? Porque sabia que o amor maior que existe no mundo é um amor de mãe. Se ele tira a mulher de Jó antes dos filhos, ou se leva ela junto com os filhos, Jó não sofreria a dor que ele sofreu de ver todos os filhos sendo sepultados. E a mulher do lado dizendo, Jó, não é por nada não, mas você sabe da regra, né? Você sabe que eu ainda consigo um remidor. Eu consigo alguém que eu posso casar de novo e dar tudo certo para mim. Agora você está enfermo, perdeu todos os filhos. Não sei não, Jó. Olha, eu no teu lugar pediria a morte. Por que se não amaldiçoa o seu Deus e morre? Ouvir isso de um inimigo é fácil. Agora ouvir isso da tua esposa que é difícil. E quando faz isso, Jó está perplexo, parado, olhando, analisando a cena. E Jó, ele vai fazer algo maravilhoso, porque ele olha para a mulher dele e ele diz, mulher, você parece que está doidinha, é? Você está maluquinha da vida? Você não entendeu? Eu recebi o bem de Deus com prazer, agora o mal eu vou rejeitar. Eu vim nu para esse mundo, nu eu vou voltar. Deus me deu. Sabe o que é o diabo ralar dia e noite para destruir a vida de Jó, e Jó dizer que foi Deus que deu e foi Deus que tomou? O diabo passou o dia inteiro tramando para destruir a vida de Jó, e Jó disse, quem fez tudo foi Deus. Oh glória! Sabe aquelas pessoas que qualquer dor de garganta já começa, é o inimigo se levantando, varão. É o diabo que está furioso. O diabo destruiu a vida de Jó, e Jó está dizendo, foi Deus. Foi Deus. Só Ele que tem o poder de dar. Oh glória! Pastor, mas só Jó fazia isso? Não. Jó ensinava a todos que estavam à volta dele, que se alguém dava era Deus, se alguém tirava era Deus. Exemplo, quando cai fogo do céu e queima as ovelhas, o servo dele atribuiu ao diabo ou a Deus? Ele disse, fogo de quem? De Deus. Oh glória. Até para os empregados ele pregava, se você tem, é Deus. Se não tem, é Deus. Oh glória, oh glória. Tenho 4 minutos para concluir, e eu encerro aqui dizendo que existem 2 coisas que o diabo não conseguiu tocar em Jó, e essas 2 coisas foram o suficiente para ele dar a volta por cima.
Tem pessoas que estão pensando aqui, meu Deus, quanta coisa aconteceu com Jó. Mas entenda, no capítulo 1, ele é tomado de chagas, uma doença que hoje é chamada cientificamente de impingimoliose. É quando tem aquelas bolhas de águas quentes que queimam. Quando chegamos no capítulo 3, você vê, aquilo se torna pus. Quando chega no 7, começa a sair bichos de dentro do corpo de Jó, vermes, e todo mundo sabe que esses vermes, essas bactérias, só se desenvolvem depois de 3º dia que alguém morre, que alguém falece. Jó ainda vivo, tinha bichos saindo de dentro do seu corpo. Jó vai dizer no capítulo de número 19, que a sua mulher não suportando o bafo. Perceba que o texto não diz mau hálito, diz bafo. Se diz bafo porque se tratava de 2 coisas. Primeiro, o mau hálito, sim, mas também por causa do calor que estava dentro dele. Por causa do calor que saía dele, ele estava febril, interno e externo. Ele disse, os meus ossos queimam. Ele estava febril. Ele disse, antes do meu alimento vem o meu suspiro. Ele não estava conseguindo respirar. Os órgãos dele estavam em estado de putrefação. Ele está no estágio final da lepra, onde começa a cair tudo que é carne esponjosa, vai caindo todas as cartilagens. Ele está parecendo uma figura fantasmagórica. Jó não respira. Jó diz que não está enxergando mais nada. Ele diz, diante de mim só vejo trevas e negridão. Ele não está conseguindo enxergar. Jó está com um bicho saindo de dentro do corpo. Jó não consegue se alimentar, e por isso ele mesmo diz, só escapei com a pele e os ossos do dente. Ele está dizendo, eu estou muito mal, estou horrível. Só que você vai ver o diabo olhando para Jó dizendo, acabou, Jó, desiste, rapaz, já era, Jó, não tem mais jeito, Jó, terminou. E ele vai descobrir que existe 2 coisas que ele não conseguiu tocar em Jó. A primeira coisa que o diabo não conseguiu tocar em Jó é isso aqui. Enquanto o diabo está dizendo para Jó, acabou, Jó, Jó sentado no lixo, lixão, lixeira ou monturo, que é a parte mais baixa de uma cidade, aonde pegava tudo que era resto de animais ou casas declaradas leprosas e jogava lá, fazia um entulho, um lugar totalmente inóspito, algo horrível. Ele está lá sentado naquele cenário com um caco de argila seca, se coçando, sem respirar direito, sem enxergar nada e nem ninguém. Ele está agora febril, está pele e osso, e agora ele está lá parado, e o diabo dizendo, acabou, Jó, desiste, já era, Jó. E Jó dizendo, eu sei. E o diabo olhando para ele dizendo, eu tirei os seus bois e as suas jumentas. E Jó, eu sei, eu tirei de você, Jó, os camelos. E Jó, eu sei, eu tirei de você os filhos, Jó. E Jó, eu sei, eu tirei de você tua saúde, Jó. E Jó, eu sei, sabe ou não sabe? Diz, eu sei, sabe ou não sabe? Diz, eu sei que o meu Redentor vive. A primeira coisa que o diabo não conseguiu tocar em Jó é na confiança que ele tinha em Deus, porque a confiança não depende de Deus e nem do diabo, depende exclusivamente de mim. Eu decido se confio ou se não confio. Jó disse, eu ainda confio. Nos coloquemos de pé com a permissão do nosso pastor. Olhe para mim. A segunda é a última coisa que o diabo não conseguiu tocar em Jó. A primeira é a confiança que ele tinha em Deus. A segunda é a primeira vez que eu vejo alguém na Bíblia dar uma resposta sem usar palavras. Por quê? Porque Jó está lá sentado, febril, cego, pele e osso, dificuldade de respirar, bicho saindo de dentro do seu corpo, e o diabo dizendo, desiste, Jó, acabou, Jó, eu tirei os bois e as jumentas de você. E Jó assim, ó,
Eu tirei de você os camelos de Jó. Eu tirei de você os filhos e Jó. Eu tirei tua saúde e Jó. E eu não vou parar de fazer isso até você entender. A minha vida você não tirou. Aleluia. A minha vida você não tirou. Jó estava dizendo para ele: você tirou tudo, mas eu ainda estou. Tem crente vivo, tem crente vivo, tem crente vivo, tem crente vivo. Ô glória! Só quem está vivo não precisa dar glória a Deus e nem aleluia. Quer ver um negócio que irrita Satanás? É depois de um dia causticante, de prova, de luta. Você saiu da hemodiálise, você saiu lá do exame, fez tudo, foi lá, mexeu com tudo, fez cirurgia, está com câncer, está cheio de coisas. Você passou uma luta, a empresa faliu, você está com problema em casa, está tudo difícil. Aí você chega numa tarde, depois de tanta luta e tanto problema, você só faz assim, ó. Sabe por quê? Porque Deus disse que você pode tocar em tudo. Só tem uma coisa que você não toca. É na vida. Jó vai falar. Quer ouvir Jó falar? Fala, Jó. Aí Jó. Fala, Jó. Aí Jó. Porque para a árvore cortada, tronco seco, terra seca, raiz seca, ao cheiro, ao cheiro das águas, ela vai brotar. Encerro aqui. Jó entrou na prova com 70 anos, mas a Bíblia diz no capítulo 42, pastor Janildo, meu mestre, ele disse que depois Jó viveu mais 140 anos. Olha como que Deus é pirracento. Quantos anos Jó tinha antes da prova? Depois da prova ele viveu mais quanto? Deus restituiu tudo que ele tinha em dobro e deu para ele mais quantos anos? Deus é pirracento ou não? Deus disse: você já não aguentava Jó, com a metade do que ele tem, vou dobrar. E você vai ter que aguentar ele mais 140 anos dando glória. Levante a sua mão para cima. Pai, eu encerro aqui dizendo, Senhor, que aquilo que eu não consegui alcançar dentro da Tua palavra, que o Teu Espírito alcance, que a Tua palavra, Senhor, permeie o coração do Teu filho e da Tua filha, e que nessa noite ele saia daqui convicto, que por mais difícil que seja, ele ainda está vivo, ela ainda está viva, e que apenas uma oração o Senhor pode restituir tudo que antes eles tinham, para a glória do Teu nome. Mantenha-nos vivos, ó Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus amados, nós só temos a agradecer a Deus pela palavra que nos trouxe nessa noite. Com certeza nós somos tocados por essa palavra, e aquilo que julgávamos estar perdido,
nós saímos com uma renovação de esperança em Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor Jesus continue abençoando, pastor Rafael. Os irmãos querem agradecer a Deus pela palavra que ouviram e desejam ouvi-los outra vez. Quantos querem dizer, digam amém. Amém. Deus abençoe, pastor Rafael. Meus amados, ao encerrar este culto, nós queremos avisar aqui aos pastores e aqueles que costumam vir à oração de terça-feira pela manhã, que amanhã nós não teremos o trabalho da oração. Não é porque é feriado não, é porque muitos pastores viajaram e muitos irmãos já estão aqui hoje, então amanhã nós não teremos oração. O nosso presidente cancelou então a oração de amanhã pela manhã. E queremos informar aos pastores e evangelistas, aos ministros, que a secretaria da CGDB está aí no refeitório, onde é a secretaria da Confradesp. Eles estão atendendo ali os irmãos que desejarem obter a sua nova credencial com a validade maior, porque as outras já estão sendo vencidas. Procure lá na secretaria para regularizar, tá certo, a sua anuidade e receber a sua nova credencial. É rapidinho. Se você está com a sua esposa, enquanto ela cumprimenta as irmãs, enquanto conversa um pouquinho, você desce lá rapidinho e já providencia a sua nova credencial, ok? Então nós queremos mais uma vez agradecer a cooperação de todos os nossos irmãos, setores que foram escalados, cooperaram, e que o Senhor Deus nos leve em paz. Vamos pedir para que o pastor Marco Almeida encerre com oração este culto e peça para que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, pelo seu cuidado, pela tua palavra, Pai bendito. Vamos retornar aos nossos lares neste momento. Leva-nos em paz, guardando-nos, Senhor, debaixo das suas potentes mãos. Pois sabe, Senhor, que de ti dependemos, ó Pai querido. Senhor amado, sê conosco em tudo, Senhor, nos guardando, nos livrando. E se hoje não for ainda, Senhor, a tua volta, que possamos estar com saúde, vivos, em pé, te adorando e exaltando o teu santo e bendito nome. Leva-nos em paz, ó Pai, é o que te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meus amados, certamente os nossos irmãos que cantaram aqui, o irmão Roberto Silva, ele já anunciou aqui os seus CDs, que puderem, comprem para ajudar o nosso irmão. E o pastor, o irmão Marcos, eles devem estar os dois lá na porta já. Ele tem um pendrive com todos os hinos que ele já gravou. Os irmãos que desejarem poderão adquirir para ajudar no Ministério do Louvor desses irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus aqui presente. Nós dizemos amém.